Quando eu puder falar, diga. Quando eu puder começar, diga. Estão a ouvir? Muito bom dia, senhores deputados e demais presentes aqui nesta sala. Dou também os bons dias às duas professoras doutoras que nos vão ajudar aqui neste trabalho. Nós estamos no grupo de trabalho sobre os projetos de lei sobre a valorização do ensino superior politécnico e nesta audição vamos ouvir as duas coordenadoras do estudo de que se fala quando se fala de educação doutoral, um estudo que foi publicado já este ano, no princípio do ano. Penso que estarão também a seguir-nos outros membros da equipa deste estudo, mas as duas professoras doutoras que nos vão falar são as professoras Sónia Cardoso e a professora Teresa Carvalho. As regras são muito simples, nós temos uma intervenção inicial da vossa parte, 15 minutos, depois cada grupo parlamentar fará um conjunto de questões durante 3 minutos e depois ouviremos aquilo que nos tenham para dizer como intervenção final. Nós propusemos às entidades e aos peritos ouvidos que tivessem em consideração um conjunto de 4 questões que nos pareceram relevantes, sabendo que, quer da parte das entidades ouvidas ou das pessoas ouvidas, quer da parte dos grupos parlamentares, poderá haver outras questões ou até não responderem a alguma destas que entendam que não devam responder. Sem perder mais tempo e agradecendo a todos a presença e a colaboração das coordenadoras deste estudo, passava-lhes precisamente a palavra. Somos todos ouvidos. Muito bom dia, muito obrigado por terem vindo. Estamos à vossa disposição. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, então, muito bom dia também a todos. Nós gostaríamos, obviamente, de começar por cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas que fazem parte desta comissão e agradecer o convite para estar aqui. É, de facto, um gosto poder participar nesta discussão e, como o senhor Presidente disse, nós vamos, então, manifestar aquilo que é a nossa opinião face às questões que foram colocadas, baseadas na investigação que temos vindo a desenvolver precisamente sobre a formação doutoral em Portugal. E, portanto, no que diz respeito às questões que são colocadas, a primeira questão diz respeito precisamente à forma como as propostas podem ou não aprofundar o sistema binário em Portugal. O que nos parece é que, de facto, as alterações legislativas propostas poderão colocar em causa o aprofundamento do sistema binário, uma vez que, de facto, pressupõem a extinção de um dos principais elementos diferenciadores entre universidades e politécnicos na atualidade, que consiste na oferta de doutoramentos exclusivamente pelas universidades. O que nos parece é que, efetivamente, seria relevante analisar em que medida a reestruturação do sistema, e nesta perspectiva esta reestruturação vai no sentido de terminar com o sistema binário e substituí-lo por um sistema unitário, e em particular a oferta de doutoramentos pelos politécnicos poderá efetivamente contribuir para resolver alguns dos desequilíbrios que têm sido evidenciados pela nossa investigação na atual oferta de doutoramentos em Portugal. Portanto, relativamente a esta oferta, o que os estudos, em particular os estudos empíricos que temos vindo a desenvolver, mostram é a existência em Portugal não só de um considerável número de programas doutorais, que em 2020 ultrapassava já o 500 mil, contribuindo de facto para o que a OCDE, nos relatórios recentes, salienta como uma excessiva proliferação e dispersão destes programas, mas também de uma muito desigual distribuição dos mesmos, com a sua enorme concentração no setor público. Portanto, 90% da oferta está concentrada no setor público, e também uma desigual distribuição geográfica, com a maioria dos doutoramentos concentrados nas áreas metropolitanas de Porto e de Lisboa, e em áreas científicas como as ciências, a matemática e a informática, e as ciências sociais, comércio e direito. Portanto, cerca de 42% dos programas existentes em Portugal são nestas áreas,
que não serão necessariamente as que consideramos que possam vir a ser mais requeridas pela chamada sociedade do conhecimento e logo que poderão, de facto, não corresponder às necessidades que o país poderá ter em termos de competências no futuro. De facto, não nos parece que a existência de um sistema unitário por si só permita anular estes desequilíbrios que temos vindo a observar na oferta doutoral em Portugal. Mais do que permitir que as instituições politécnicas ofereçam programas doutorais, julgamos que seria necessário refletir sobre as configurações a assumir por estes programas e as condições necessárias para manter a sua qualidade. Então, já em relação à segunda questão, relativamente aos impactos, a cenários de aprovação das alterações legislativas propostas, o que nós consideramos é que neste momento, tal qual o sistema de ensino superior português se configura, já se verifica efetivamente uma tendência para a homogeneização da identidade académica por via daquilo que é comumente designado como um fenómeno de academic drift, ou seja, há uma tendência para a cultura institucional dos politécnicos se aproximar das universidades e isto vai ter efeitos, ou está a ter efeitos na forma de organização das instituições, mas também das normas e das práticas dos profissionais académicos. As alterações propostas parecem-nos vir reforçar esta tendência de academic drift, da homogeneização, contribuindo para uma menor consolidação de identidades académicas distintas nos dois subsistemas de ensino superior. E isto poderá, de facto, reforçar eventualmente a menorização da atividade de ensino face, ou da missão de ensino face à investigação no sistema de ensino superior, o que terá impactos ao nível da formação, dado que se centra num excessivo enfoque dos académicos nos outputs de investigação, ou preconiza esta excessiva tendência. Esta tendência pode ser agudizada, a nosso ver, pelo facto dos politécnicos também poderem vir a oferecer programas doutorais, sobretudo na sua forma autónoma. No caso desta possibilidade de se tornar efetiva, a nossa resposta à questão é que sim, consideramos que os doutoramentos devem ter características distintas nos dois subsistemas, constituindo, portanto, uma oferta diferenciada, não só como forma de mitigar aqueles desequilíbrios que foram referidas na anterior resposta, mas também de ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos doutorandos e dos responsáveis institucionais e de acordo, tal como foi bastante evidenciado no nosso estudo. Com efeito, quer doutorandos, quer responsáveis institucionais parecem reproduzir uma ideia de educação doutoral que está tendencialmente alinhada com expectativas e exigências sociais, económicas, políticas, nomeadamente no sentido da sua adequação às exigências do mercado de trabalho e à empregabilidade futura, que também é percebida também como cada vez mais distante da academia, muito devido às dificuldades de entrada na profissão académica e na sua precarização. Neste sentido, o que o estudo que nós realizámos e concluímos mais recentemente propõe é que os programas doutorais sejam repensados. Há aqui necessidade de refletir sobre a oferta doutoral, no sentido de se alinharem então com essas expectativas institucionais e dos doutorandos. Proporcionarem uma formação mais intertrans ou multidisciplinar, adquirirem um pendor mais colaborativo, não só na sua ligação com outras instituições de ensino superior e de investigação nacionais e internacionais, mas também de ligação com a própria academia e o setor externo à academia, portanto, empresas, indústria, etc. Também serem mais diversificados nas suas tipologias, orientados por diferentes propósitos que vão além do doutoramento de investigação e possibilitarem também a
aquisição de competências, além destas meramente de investigação, no âmbito das competências transversais, no sentido de permitir uma empregabilidade mais ampla e diversificada e, portanto, também menos circunscrita à academia. Portanto, esta é a sugestão que o estudo sugere no sentido de se repensar os programas doutorais. E face a este cenário, o que consideramos é que seria de considerar duas possibilidades nesta oportunidade que estamos aqui a ter de repensar ou de pensar na oferta pelos politécnicos de doutoramentos. E há aqui duas possibilidades a nosso ver. Uma mais alinhada com a manutenção do atual caráter binário do sistema de ensino superior e outra que é mais alinhada eventualmente com a proposta de uma maior unificação do mesmo. Portanto, relativamente à primeira hipótese, que se nos afigura mais viável ou mais relevante, seria eventualmente estudar a possibilidade de as instituições politécnicas poderem colaborar de uma forma crescente, porque elas já também existem em algumas circunstâncias, e mais sistemática com as universidades na oferta de programas doutorais que possam estar associados à prática, às profissões ou mais profissionalizantes, com uma estreita ligação com as profissões e a promoção da empregabilidade. De igual forma, as instituições politécnicas poderiam, em associação com as universidades, assegurar também de forma sistemática, ou mais sistemática, os doutoramentos colaborativos, assentes na colaboração entre as instituições, a indústria e os candidatos doutorais, dos quais constitui o exemplo os doutoramentos industriais ou os empresariais, que no nosso contexto nacional ainda são bastante residuais. Esta solução permitiria potenciar, a nosso ver, a aquisição de competências adicionais, bem como a empregabilidade dos doutorados, assim como uma maior consideração e um maior alinhamento com as características do tecido social e económico de inserção das instituições de ensino superior, nomeadamente em termos de necessidades de produção de conhecimento, tecnologia e inovação. A segunda hipótese, portanto, a dos politécnicos começarem, sem colaboração com as universidades, a oferecer doutoramentos. Esta hipótese de uma avaliação positiva daquela colaboração que nós propomos anteriormente e consistiria em permitir, obviamente, às instituições politécnicas oferecer de forma autónoma estes tipos, mais concretamente os tipos mais particulares de doutoramento, como os de empresa, os profissionalizantes. No entanto, seria de analisar, por exemplo, a situação dos doutoramentos em áreas como a enfermagem, tecnologias da saúde, artes performativas e do espetáculo, por exemplo. Procurando preservar as especificidades da educação doutoral e do seu vínculo primordial com a investigação e a produção de conhecimento, os doutoramentos de investigação, mais tradicionais, com ou sem aspas, permaneceriam mais ligados às instituições universitárias, mais orientadas para a criação, transmissão e difusão do conhecimento através da articulação do ensino com a investigação. A nosso ver, seja qual for a solução, portanto, uma solução mais colaborativa ou uma solução de dar aos politécnicos a possibilidade de facultarem autonomamente os programas, o que nos parece importante sublinhar é que os doutoramentos a oferecer pelos politécnicos privilegiem necessariamente uma ligação com o tecido profissional, tecnológico, empresarial, do meio nos quais estão inseridos, respeitando desta forma uma missão que já está definida para estas instituições, além de traduzida em programas doutorais diferenciados. A oferta de doutoramentos pelos politécnicos deveria igualmente ter como condição uma reconhecida capacidade destas instituições em conferir o grau com comprovada qualidade, de acordo com os critérios definidos pelas entidades atualmente competentes.
Bom, no que diz respeito também à segunda questão, a uma outra vertente que nos foi colocada, que tem a ver exatamente com a alteração da designação dos institutos politécnicos, o que nos parece é que, na realidade, uma alteração da designação por si só não transforma automaticamente um sistema binário em sistema unitário. Parece-nos que, como resultado da proposta de alteração da nomenclatura e necessariamente dos tipos de instituições de ensino superior, o sistema continuará a ser estratificado. Poderá ser menos diverso, mas continua a ser estratificado. Caso se opte pela mudança de designação, as condições para efetivar, na nossa opinião, devem ser explicitamente definidas e justificadas, bem como, obviamente, assentes em critérios bastante claros e objetivos. Porém, à luz das posições manifestadas anteriormente por nós e, em particular, pela equipa de investigação com base no trabalho que temos vindo a desenvolver, nomeadamente a nossa preferência no sentido de reforçar mais a colaboração entre universidades e politécnicos na oferta destes programas doutorais, numa perspectiva mais colaborativa e menos competitiva, parece-nos também fazer mais sentido que possa haver lugar a uma reorganização da rede do ensino superior, mediante, por exemplo, a possibilidade de fusão de alguns politécnicos, bem como de alguns politécnicos com universidades, seguindo, aliás, os modelos já existentes, por exemplo, na Universidade de Aveiro e na Universidade do Algarve, também, obviamente, estas fusões com base em critérios explícitos e objetivos. De qualquer modo, obviamente que as designações de universidade e politécnico seriam mantidas, sem lugar para novas designações, as quais continuariam a ser usadas tanto em termos nacionais como internacionais. Na realidade, parece-nos que a designação de politécnico se encontra suficientemente consolidada, inclusivamente no contexto internacional, não se colocando, na nossa perspectiva, qualquer dificuldade ao seu reconhecimento, quer no contexto europeu, quer no contexto internacional. E por último, relativamente à última questão, o que nos apraz dizer é que efetivamente nos parece que a existência de universidades e universidades politécnicas não promoverá uma maior diversidade ou até uma colaboração interinstitucional, nem em termos da própria dinâmica do sistema de ensino superior em geral, nem em particular em termos da oferta de educação doutoral. Também não nos parece que a proposta consiga contribuir para resolver ou colmatar algumas das questões que atualmente se colocam à educação doutoral e que são importantes, mais uma vez, de se refletir sobre elas. Estas questões traduzem-se, por exemplo, em tempos de conclusão e obtenção do grau que excedem o período definido para o efeito, que está atualmente situado tendencialmente nos 3 anos, ou na crescente dificuldade de integração profissional dos doutorados. No sentido de mitigar estes obstáculos, parece-nos importante promover alterações no doutoramento, de acordo com as recomendações que expusemos anteriormente e que os estudos nos indicam, incluindo através do reforço da colaboração, como já dissemos, entre instituições universitárias e politécnicas. Com efeito, a promoção, por via desta colaboração, de programas mais diversificados em termos de tipologias, portanto, os tais doutoramentos em empresas, doutoramentos industriais, profissionais até, e são suscetíveis de capacitar os doutorados com competências eventualmente mais alinhadas com o mercado de trabalho além da academia ou do sistema de investigação, ao contribuir para diversificar as possibilidades de emprego e de carreira, pode efetivamente ajudar a ultrapassar as dificuldades suscitadas por uma academia
e um sistema de investigação, de novo, crescentemente incapazes de absorver os doutorados ou que a miúdo os mantém numa situação de precariedade e instabilidade profissional. Esta colaboração na oferta de programas doutorais poderia igualmente contribuir para alinhar melhor a formação doutoral com as necessidades do setor empresarial e industrial, abrindo lugar a novas ou mais efetivas oportunidades de emprego. Porém, e de forma a potenciar este cenário, parece-nos relevante haver lugar a uma reflexão, quer sobre a articulação da formação doutoral com o setor empresarial, que, como bem se sabe, ainda está tendencialmente constituído por pequenas e médias empresas e ainda é pouco sensível face ao valor do doutoramento, quer sobre como tornar a academia e o sistema científico também mais atrativos em termos de estabilidade e de progressão de carreira dos doutorados. Foi isto que nos apraz dizer relativamente às questões que nos foram colocadas pelo painel. Estamos agora, obviamente, disponíveis para as questões ou para algum comentário adicional que considerem necessários. Muito obrigado, senhoras professoras, pela vossa exposição. Só para informação, a vossa intervenção inicial chegou quase aos 19 minutos, portanto, depois na intervenção final vamos pedir para pouparem um bocadinho. Não é por nada, gostaríamos imenso de ficar aqui a aprofundar, mas temos outra audição imediatamente a seguir e também não queríamos atrasar-nos para a próxima. Sem perder mais tempo, agradecendo aquilo que já nos puderam dizer, íamos pedir aos grupos parlamentares que queiram intervir, que o façam neste momento. O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, grupo parlamentar do Partido Socialista, por favor. Obrigado, Sr. Coordenador, senhores deputados, senhoras professoras, mais equipa. Antes de mais, gostava de agradecer a exposição que aqui nos trouxeram e também a disponibilidade para este processo de discussão de especialidade. E, de facto, nós, durante este processo de discussão de especialidade, temos tido um debate bastante aprofundado, temos tido a possibilidade de ter contributos muito variados, diferentes entidades, e por isso eu acredito que nós também tenhamos aqui boas condições para uma reflexão conjunta, que aliás tem revelado bastante complexa. E, em realidade, esta audição ocorre também muito por força do estudo que desenvolveram sobre o terceiro ciclo, os vulgo doutoramentos. E, tentando sintetizar aquela que foi a intervenção que aqui foi feita, foi interpretado que, de facto, estas propostas poderão colocar em causa o sistema binário, nomeadamente pela eliminação da distinção ao nível dos ciclos de estudo que atualmente existem entre universidades e politécnicos. Houve posições muito claras sobre a oferta doutoral e também sobre a hipotética alteração de designações das instituições, mas fundamentalmente foi feita uma avaliação crítica nas diferentes intervenções para a existência de uma enorme profusão de programas doutorais que, aliás, de acordo com a audiência que fizemos à A3ES, são atualmente cerca de 600 programas doutorais. E, de facto, houve uma análise do próprio desequilíbrio da oferta, que foi caracterizado, 90% no setor público, um desequilíbrio geográfico, um desequilíbrio por áreas, e de facto há aqui uma questão que já foi abordada pela OCDE, foi lateralmente também aflorada na audiência A3ES, e que tem aqui obviamente um fator que liga também com a oferta dos diferentes subsistemas ao nível de outros ciclos de estudo. Isto porquê? Porque, de facto, aquilo que foi aqui referido foi de uma homogeneização da comunidade académica, de uma deriva académica das instituições, que, aliás, é caracterizada, nomeadamente, pela pretensão de oferecer doutoramentos, mas acaba por ser um pouco contraintuitivo, porque, de facto, nós temos um aumento da oferta e uma explosão da oferta e, ao mesmo tempo, falamos de uma tendencial homogeneização. E essa era a primeira reflexão que eu gostava que também pudessem fazer de forma crítica ou analisar de forma crítica de que forma é que se tem evoluído neste sistema, neste sentido, em todo o sistema. E gostava de colocar duas questões. Há uma crítica sobre a profusão da oferta doutoral, mas a natureza tutelar do Ministério da Ciência, que aliás decorre de um preceito institucional, nomeadamente ao nível da autonomia pedagógica e científica, aponta para que parte da natureza das instituições, da dinâmica das instituições, a proposta destes ciclos de estudo. E por isso a primeira questão que eu gostava de colocar é, dentro do quadro regulatório, o que é que pode o legislador fazer para
ajudar a racionalizar o sistema, sendo que está obviamente limitado por esta natureza tutelar do próprio Ministério da Ciência. E, por fim, não me querendo alongar, até porque o tempo que temos é escasso, eu pedi uma reflexão também sobre o aumento da diferenciação da oferta de forma mais geral, porque, de facto, nós falamos da necessidade de reforço da identidade dos subsistemas, mas, e aliás, gostando também querendo aproveitar aqui a experiência e trabalho desenvolvida e também a capacidade instalada na equipa sobre a garantia da qualidade e acreditação, gostava de tentar conciliar esta dinâmica com a intervenção que aqui nos foi trazida, porque de facto este é um aspecto determinante, é um aspecto que tem sido menos focado, porque nós temos falado de uma dificuldade de dissociação entre a oferta de subsistemas e isto naturalmente levanta questões sobre a própria natureza da intervenção da A3ES. E por isso as minhas duas últimas questões têm que ver precisamente com isto. De que forma é que a definição da missão das instituições pode ser aprofundada e facilitar o trabalho da Agência de Avaliação e Acreditação? E número 2, de que forma é que a acreditação e a garantia da qualidade podem ser dotadas de outros instrumentos para também poderem assumir um outro papel que contribua para uma maior diferenciação da identidade dos dois subsistemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Sr. Deputado António Topa Gomes. António Topa Gomes. Do parlamentar da PSD, peço desculpa, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os restantes colegas deputados e, naturalmente, as senhoras professoras e agradecer muito a intervenção que me pareceu bastante clarificadora e clara também. Eu vou tentar fazer aqui um leque de 3 perguntas que estão, naturalmente, combinadas com comentários. Digamos, a primeira pergunta, eu se bem percebi, a determinada altura disseram mesmo isto, posso depois confirmar, mas disseram isto: o sistema com esta mudança poderá ser menos diverso, mas mais estratificado. Eu julgo que foi isto que disseram, sendo que nós, a percepção que temos e o que fomos ouvindo até em relatórios da OCDE é que o nosso sistema, uma das lacunas do nosso sistema era que tinha falta de diversidade. E, portanto, de alguma forma, perguntando muito objetivamente, relativamente, pelo menos, àquilo que são as recomendações internacionais, uma mudança destas, no que refere aos doutoramentos e também ao nome, a confirmar-se, seria objetivamente ou não uma mudança contra aquilo que serão as recomendações do sistema internacionais, das instituições internacionais. Portanto, esta é uma pergunta muito direta. Uma outra questão tem a ver com a natureza dos doutoramentos e dos próprios programas, questão que entronca muito com o vosso estudo. Não é dito isso explicitamente, mas de alguma forma fico com a percepção ao ler o estudo que os programas doutorais poderão ser um caminho e até há em determinada altura uma referência ao facto de praticamente não termos escolas doutorais, que é uma tendência que pode surgir. Ora, esta questão cria, por outro lado, outra dificuldade, é que os programas doutorais e as escolas doutorais pressupõem massa crítica e dimensão crítica. E a pergunta que eu faço neste caso é: em que medida a atual dimensão no sentido de número de escolas de ensino superior existentes no país e a sua dimensão é compatível com uma evolução neste sentido, se é que ela é positiva, ou então passaremos para o velho sistema do doutoramento, em que o doutoramento é, sobretudo, a relação com o orientador, tão somente, mas se tem algum sentido destes como sendo o mais positivo. Finalmente, uma última questão e uma pergunta, um comentário que é uma pergunta quase provocatória, se assim me entende. Um dos aspectos identificados por vocês e bem é, digamos, além da questão público-privado, que eu acho que essa tem mais explicação porque, de facto, as escolas maioritariamente são públicas, as escolas de ensino superior, há a questão do litoral versus o interior. E se é verdade que o número de estudantes, os doutoramentos até podem ter uma correlação bastante forte com o número de estudantes no ensino superior, que estão muito mais concentrados no litoral, isto já não é verdade quanto ao número de escolas, porque há de facto um número muito significativo de escolas no interior. E eu julgo que todos pretendemos equilibrar um bocadinho o país neste sentido
E, portanto, a pergunta que faço é, de alguma forma isto podia ser um caminho para equilibrar isto? E então a questão provocatória, e eu quase que diria que a resposta à vossa questão podia ser esta: concentração versus colaboração. Ou seja, uma solução de isto evolui assim, mas a seguir temos que ter um mecanismo de concentração, ou então a rede de escolas mantém-se e passamos a ter uma colaboração entre as instituições que, salvo intervenções pontuais, se mantêm como estão. E, portanto, pedia-vos um comentário a esta leitura simplificada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mietar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Por favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento os demais membros do Grupo de Trabalho, Srs. Deputados mais presentes, e agradeço esta aula muito sistematizada, muito clara, que tivemos num processo complexo de aprendizagem do que é esta relação entre os politécnicos e as universidades que temos estado a desenvolver neste grupo de trabalho. Nós estamos a falar de ideais de tipo, de modelos, e sabemos que a realidade nunca está em estado de repouso. Portanto, as transformações vão acontecer num ou noutro sentido, depois se verá. No início da intervenção foi dito que as propostas em causa prejudicam o aprofundamento do sistema binário e isso foi associado à questão dos doutoramentos, isto é, a alteração vai no sentido de um sistema unitário. E a primeira questão que eu queria colocar tem a ver com o papel do Estado, até porque no final da intervenção foi dito que o papel tinha que ser explícito, assente em critérios claros. Então a questão sobre o papel do Estado que eu gostaria de colocar é esta: se o Estado deve indicar explicitamente deve intervir explicitamente no sentido da manutenção de um sistema binário ou plural, ou, se tomar a decisão inversa, também ser claro. Isto é, o Estado apontar claramente no sentido da unificação. Das duas, uma. Ou uma coisa ou outra. Ou então, se vos parece que o Estado deve ser mais respeitador da autonomia universitária, um Estado, digamos assim, num sentido mais liberal. Portanto, é um pouco um desafio de pedir que se coloquem no papel do legislador ou do político e ter que decidir ser claro num ou noutro sentido, ou ser mais plural, mais aberto, dar mais autonomia ao próprio sistema. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão, a propósito de ter sido referido que 90% dos doutoramentos são atribuídos no público. Nós falamos de muitas sinergias entre o ensino nacional e internacional, entre a universidade e os politécnicos, e muitas vezes não desenvolvemos a questão das sinergias entre o ensino público e o ensino privado, o ensino superior público e o ensino superior privado. Não sei se tem alguma opinião, algum comentário que gostariam de fazer sobre isso. Uma última questão, não sei se tenho tempo para mais alguma, que é esta, a questão que foi referida de um certo excesso de doutoramentos. Portanto, haver um número excessivo de doutoramentos. Isso quer dizer que o sistema precisa de ser regulado. Isto é, vive um ciclo, digamos assim, de hipertrofia. Cresceu de forma excessiva, ou pelo menos cresceu demais onde não devia e de menos onde devia. E a questão que eu coloco é esta: se o Estado tem força, através das entidades reguladoras, se o Estado tem força para impor decisões, sobretudo se essas decisões forem incómodas. Isto é, nós sabemos que, eu não vou falar nas universidades como um lobby, mas as universidades têm força suficiente e têm muitas proximidades políticas. E, a haver necessidade de alguma regulação, é preciso que as entidades ou o Estado tenham força para impor essa regulação. Eu queria saber, na vossa opinião, se há, de facto, capacidade, se em algum momento forem necessárias medidas, digamos assim, duras, ou mais fortes ou mais interventivas da parte do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos as questões do lado dos grupos parlamentares que estão presentes hoje e passar então a palavra às professoras Sónia Cardoso e Teresa Carvalho para uma intervenção final que deveria rondar os 15 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada pelas questões. De facto, nós vamos tentar manter, ou até provavelmente não usar o tempo todo,
mas de facto, como compreendo, estas são questões muito complexas e obviamente é muito difícil sintetizar, até porque corremos o risco depois de haver más interpretações, não é? Relativamente aos resultados. Bom, eu vou procurar tentar então responder às várias questões que foram colocadas, que são de facto muito pertinentes. Relativamente à primeira intervenção do Sr. Deputado Estevão Martins, ela centra-se sobretudo nesta questão de termos verificado em Portugal um aumento extraordinário do número de programas doutorais e, simultaneamente, um aumento da oferta e da sua homogeneização. Bom, de facto, esta é uma tendência que se verifica na realidade em vários domínios no sistema. Há vários estudos que têm vindo a ser desenvolvidos e a tendência é, efetivamente, quando as instituições de ensino superior mudam no sentido de alguma homogeneização por força de mecanismos de isomorfismo. Isto é, o que nós verificamos é que, efetivamente, os sistemas de ensino superior são estratificados em grande medida, dado um elemento fundamental na organização do sistema, que é difícil de captar em termos formais, que tem a ver exatamente com o capital simbólico das instituições. Este capital simbólico é constituído ao longo do tempo, uma afirmação, digamos assim, se quisermos, no campo, que está em grande medida ligada até ao próprio processo histórico de afirmação das instituições, não é? O que temos em Inglaterra, por exemplo, as instituições que habitualmente aparecem em primeiro nos famosos rankings, não é por acaso, também possuem de facto este capital simbólico e há uma tendência natural no sistema para que todas as instituições tentem de alguma forma emular e enfim, desenvolver processos semelhantes a este. Depois há um outro elemento também bastante relevante aqui, que tem a ver com os processos de educação e de socialização dos próprios académicos, não é? Porque, na verdade, o que se verifica é que tanto a formação como grande parte do processo de investigação que é desenvolvido pelos colegas do subsistema politécnico, ele é feito no sistema universitário, não é? Portanto, obtiveram os seus doutoramentos nas universidades e desenvolvem o seu trabalho de investigação, muitas vezes em colaboração. E, portanto, também isto leva naturalmente a que exista esta crescente homogeneização. Não é um fenómeno que esteja conciso ou que seja restrito ao contexto nacional, é um fenómeno que caracteriza todos os sistemas de ensino superior. Daí também, procurando, eu depois passo também a palavra aqui à professora Sónia Cardoso para responder também especificamente às questões da qualidade, mas é também um bocadinho este fenómeno, respondendo agora ao Sr. Deputado António Gomes, que nos leva precisamente a afirmar que podemos ter um sistema menos diverso e mais estratificado, não é? Porque não é apenas a mudança do nome da instituição ou apenas a possibilidade de conferirem doutoramentos que vai garantir uma maior diversidade no sistema. Ela só é garantida se, efetivamente, e agora já estou também aqui um bocadinho a pegar na última intervenção, se houver esta capacidade de regulação e se for possível indicar claramente quais são os tipos de doutoramentos que poderão ser oferecidos neste sentido de garantir a maior diversidade na oferta formativa, não é? Deixaram de nos ouvir, não é? Pronto, creio que estes mecanismos à distância têm sempre estas coisas, não é? Bom, de facto, como disse muito bem, o que nos parece é que esta discussão não pode ser feita de uma forma isolada,
tem que ser de uma forma mais abrangente e que implique exatamente este repensar da própria rede, não é? Há vários países europeus em que foram desenvolvidos processos de fusão entre instituições, não é? Em Portugal nós só tivemos essa possibilidade que foi dada pelo RGES, mas houve apenas uma instituição que optou por este processo de fusão. Obviamente que é necessário respeitar a autonomia das instituições, mas existem mecanismos, aliás, eu lembro que grande parte das alterações que têm vindo a ser desenvolvidas sob a influência da União Europeia não são propriamente coercivas, não foram propriamente impostas por decreto, digamos assim. Portanto, há mecanismos, chamados mecanismos de coordenação aberta, que podem levar a influenciar mudanças no sistema sem que isso implique necessariamente uma imposição ou uma interferência sobre a autonomia das instituições. A questão deste desequilíbrio entre o litoral e o interior é, obviamente, infelizmente, um desequilíbrio que nós conhecemos em vários domínios e que começa logo nos primeiros níveis de ensino. Portanto, não é apenas um fator que está associado aos doutoramentos, já decorre da distribuição desigual na oferta do primeiro e segundo ciclo e na distribuição desigual dos próprios estudantes. O que nos parece, mais uma vez, é que potenciar a colaboração entre instituições, entre diferentes investigadores, entre centros de investigação, permite precisamente potenciar o uso dos recursos que nós já possuímos neste momento, não é? Porque a questão que nós referimos da excessiva, provavelmente, concentração ou de um desequilíbrio, quer em termos de público-privado, quer em termos das regiões, está também associado à existência desigual dos recursos no que diz respeito ao sistema científico e, em particular, à localização dos próprios centros de investigação que servem de apoio aos programas doutorais, não é? E, portanto, isto também implica, por parte do Estado, a consciência de haver, de facto, um financiamento, um aumento do financiamento para o sistema científico, de forma a capacitar as zonas menos, diria, privilegiadas, não é? A capacitar as zonas do interior de ter a mesma capacidade em termos de infraestruturas de investigação que têm as zonas do litoral para poderem, de facto, apoiar estes programas doutorais. Obviamente que há muito mais a dizer, mas eu não queria, de facto, desta vez ultrapassar o tempo e, portanto, ia passar a palavra aqui à minha colega. Ora bem, eu acho que tu tocaste nos aspectos principais das questões que nos foram colocadas relativamente à questão do contributo da avaliação e da acreditação. De que forma é que ela pode ajudar no aprofundar da diferenciação da oferta de programas doutorais por universidades e politécnicos, se percebi bem a questão, era isto? Sim. Portanto, aqui a agência, de facto, parece-me, o sistema de acreditação e garantia da qualidade do ensino superior pode, de facto, ter um contributo importante na medida em que pode, eventualmente, promover alterações na forma como aborda a garantia da qualidade de programas, não só em termos dos doutoramentos. Acho que o que nós consideramos é que, por exemplo, atualmente os programas doutorais têm um processo de acreditação e de avaliação muito semelhante àquilo que são os outros graus, as licenciaturas e os mestrados. Portanto, um guião de autoavaliação produzido por um programa doutoral é muito semelhante àquilo que é produzido ao nível da licenciatura e dos mestrados. Portanto, talvez começássemos por pensar uma forma diferente de avaliar os programas doutorais e, caso se avance na ótica da colaboração entre
entre universidades e politécnicos, ou se opte pelos politécnicos a serem responsáveis pela oferta de programas doutorais, obviamente que isso terá que estar plasmado naquilo que são as normas e os critérios para a acreditação dos programas doutorais. E nesta medida, obviamente, os critérios deverão ser necessariamente diferentes, quer para, num cenário agora hipotético, quer para os de avaliação de doutoramentos meramente de investigação, quer para aqueles que propomos agora, quer em colaboração com as universidades, quer autonomamente pelos politécnicos. Portanto, há aqui a emergência de vários cenários possíveis, que obviamente o que deverão ter enquadramento óbvio relativamente àquilo que é a garantia da qualidade, e nessa medida, havendo então critérios diferentes, isso potenciará a diferenciação desta oferta. Relativamente outro mecanismo que nos parece e também constitui uma recomendação do nosso estudo, outro mecanismo que pode ajudar bastante relativamente a esta reorganização e este repensar da oferta doutoral em Portugal são de facto as escolas doutorais, e aqui mais uma vez através delas, obviamente elas ainda não são muitas no quadro nacional. Neste momento há cerca de 8 a 9 instituições em Portugal, 2 das quais privadas, que têm estruturas afins ou semelhantes às escolas doutorais, mas estas poderiam de facto ser o centro de uma atuação ou de uma maior colaboração, não só entre universidades e politécnicos, mas até eventualmente entre a oferta formativa do público com o privado. Portanto, nós ao insistirmos na colaboração universitário-politécnico, fizemos-lo apenas no sentido de dar resposta às questões que nos foram colocadas e esta possibilidade de os politécnicos poderem vir a dar os doutoramentos. Já está, pronto. Relativamente, só mesmo mais um último apontamento. Não nos parece que seja necessário um esforço mais regulatório por parte do Estado, se houver mecanismos de regulação do próprio sistema, não é? Começando inclusivamente pelo sistema de garantia da qualidade e, obviamente, aproveitando as sinergias já atualmente existentes entre as instituições de ensino superior portuguesas, quer sejam elas politécnico e universitário, quer sejam público e privado. E acho que já excedemos o tempo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a complexidade do assunto, permitir-nos-ia com ganho para nós ficar aqui mais algum tempo, mas temos a vantagem de podermos ler o estudo, embora a interlocução direta e ao vivo permite sempre perceber melhor algumas nuances num tema que é complexo e que, obviamente, há sempre mais alguma coisa que poderíamos acrescentar em termos de clarificação, mas isso é como em todos os assuntos complexos. De qualquer maneira, penso que expresso a opinião de todos os meus colegas aqui, com o nosso vivo agradecimento por se terem disponibilizado a partilhar este momento de aprofundamento do tema connosco, à professora Sónia Cardoso e à professora Teresa Carvalho pelo vosso trabalho e por o terem partilhado connosco. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Bom dia. Obrigada, bom dia. Muito obrigada, bom dia, até uma próxima.